2, 3, bora sim. Essa é uma história que tá só começando. A gente está no início de trabalho, pouco tempo. Temos aí talvez um mês, um pouco mais de um mês com a grande maioria dos jogadores. Maurício Barbieri tem apenas 7 jogos no comando do Vasco, somando os 2 amistosos disputados nos Estados Unidos e as 5 partidas até aqui pelo Campeonato Carioca. Os números podem até não ser tão convincentes, 4 vitórias e 3 derrotas. Mas a percepção é de que o time tem dado sinais de evolução. Sei que a gente está na direção certa e o nosso desejo é acelerar cada vez mais isso. Mas é preciso ter paciência, até porque são muitas novidades no elenco. 10 reforços foram anunciados até aqui e esse número pode crescer. O trabalho está sendo muito bem feito, é continuar, porque o que a gente quer para frente aí é muito grande. A expectativa também é pela evolução de jogadores que estão no clube há mais tempo, como o Alex Teixeira. Ele estava de férias no meio do ano passado quando aceitou a proposta do Vasco e foi recebido com festa. Só que longe da forma física ideal, o desempenho nos 15 jogos disputados foi abaixo do esperado. Apenas 2 gols e 1 assistência. Este ano agora ele quer uma história diferente. Estou conseguindo fazer uma pré-temporada com jogos, que eu acho que é o mais importante, né? Tu adquire ritmo jogando e nos treinamentos, a intensidade que tem os treinamentos, isso está me deixando mais confiante. Para aumentar ainda mais a confiança, o Vasco quer interromper amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, a pior sequência em clássicos na história do clube. São 9 derrotas seguidas. A última vitória foi em maio de 2021, 1-0 sobre o próprio Botafogo, no primeiro jogo da decisão da Taça Rio daquele ano. Maurício Barbieri já sabe que vai ter alguns desfalques amanhã no Maracanã. Jair teve confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda. E pelo regulamento do estadual, os goleiros Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues não podem ser escalados. Isso porque o clássico desta quinta é um confronto adiado da terceira rodada, quando nenhum deles estava regularizado. House, formado na base do clube, deve ser o titular. Jogos assim são bons para não dar casca, né, para o futuro. A gente sabe que o nosso objetivo é um objetivo muito grande, né, de competir entre os grandes sempre. E se o trabalho está só no começo, voltar a vencer um clássico pode ser o primeiro grande passo. Olha, o atacante Germancano, que hoje está no Fluminense, entrou na justiça contra o Vasco. O argentino está cobrando quase R$900 mil referentes ao fundo de garantia. O Vasco ainda não se pronunciou sobre o caso. Bora falar. Mas muito também amanhã. Tem clássico também no Rio de Janeiro amanhã, hein, Mari? Pois é, Vasco e Botafogo. Chamou a Roberta Barroso para participar com a gente, que a Beta tinha cara de ter marca-texto, igual a minha roupa, de cada cor, para cada assunto, para cada história. E fazer aquelas nuvenzinhas para poder fazer, toda caprichosa. Não é isso, Beta? Mari, tudo bem? Você acertou. Acho que você pegou meu caderno da escola, tá? E porque eu realmente fazia isso. Tinha um de cada cor, colocava lá matemática e marcava tudo direitinho. Agora, na hora da chamada, eu ficava aguardando chamar o R. Olha, demorava bastante, mas tudo bem. Eu sentava lá na frente, na escola, e ficava de olho, prestando atenção em tudo. Muito bom dia para você, para o Bruno, para todos os amigos e amigas desse Sport Center. A gente está aqui, ó, com Maracanã de fundo, com esse cenário lindo, porque amanhã tem clássico carioca. É o primeiro clássico entre Vasco e Botafogo, depois que os dois clubes se tornaram SAFs. Então, né, Mari, Bruno, a expectativa é grande. O Vasco investiu bastante nessa temporada, contratou mais de 100 milhões em reforços. Os dois clubes se tornaram SAFs, né, no ano passado e o Botafogo no início de 2022. Então, os investimentos do Bota foram mais em 2022 e do Vasco agora de volta à Série A, investindo bastante. 60 mil ingressos foram colocados à venda para essa partida, aproximadamente 36 mil foram vendidos e a gente está de olho, então, em tudo. Sul, que pertence à torcida do Vasco, já tem ingressos esgotados. Leste inferior, que é a torcida mista, aí sim, esses ingressos também esgotados, mas para o setor do Botafogo, setor norte, ainda tem ingressos. O Vasco tem problemas para essa partida, porque esse jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Foi até um pedido do Vasco para que essa partida acontecesse um pouquinho depois, né, porque o time estava fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Só que, de acordo com o regulamento da Federação de Futebol
Estadual do Rio de Janeiro, os atletas precisam, né, eles precisam ser inscritos no Campeonato Carioca até o penúltimo dia útil da rodada. E como vale pela terceira rodada, então o Vasco tem muitos problemas, principalmente no gols, porque Léo Jardim e Ivan, eles foram inscritos um pouquinho depois desse prazo estipulado pela FERJ. O Thiago Rodrigues, que é também, né, o terceiro goleiro do Vasco, foi titular no ano passado, demorou um pouquinho também para acertar essa renovação, então foi inscrito depois do prazo. Como eu disse, o jogo válido pela terceira rodada, então o Vasco tem problemas ali no gol. A expectativa é que House, então, fique à disposição de Barbieri para jogar esse jogo, né, essa partida, lembrando que o House disputou os 2 primeiros jogos do Vasco quando o time estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Volante Jair também é outro desfalque, também por esse mesmo problema. Na última rodada, na derrota para o Fluminense, ele desfalcou o time por conta de um desconforto na coxa, mas ele já estaria apto para jogar, mas devido ao regulamento está fora também dessa partida. Lembrando que no último jogo o Barbieri também optou por um meio-campo cheio de garotos e fica a expectativa em como o Barbieri vai montar esse time para o Clássico. Do outro lado, o Botafogo tem um problema em relação também à regularização do Segovia por conta do regulamento da FERJ. É um jogador também, zagueiro, que chegou esse ano para compor o elenco do Botafogo, também está fora pelo mesmo motivo do regulamento, mas Adrielson e Cuesta são os titulares ali na zaga. Quem está fora é o Patrick de Paula, levou o terceiro cartão amarelo. No jogo contra o Bangu está suspenso. A expectativa, então, é que Marlon Freitas seja o substituto. E a novidade, né, é que Lucas Fernandes, ele se apresentou na reapresentação, acabou tendo uma lesão muscular, então não jogou até agora, mas está à disposição do técnico Luiz Castro. A gente segue por aqui, qualquer coisa é só chamar que a gente traz mais informações sobre esse clássico entre Vasco e Botafogo que acontece amanhã aqui no Maracanã. Bruno, Mari. Boa. Perfeito, Beto. Que diazão no Rio de Janeiro, hein? Mais diazão. um dia lindo aí, a Roberta trazendo essas informações do clássico de amanhã pra gente. Vamos pra Duda, que gabaritou o Enem de 2022. Tem mais clássico também no Campeonato Carioca, tem Vasco contra Botafogo e a gente vai atualizar agora, então, a partida entre o Cruz Maltino e o Alvinegro. Bora lá? Com a Roberta? Cadê? Então, porque o Vasco jogou bem contra o Fluminense, mas aí acabou sofrendo os gols no segundo tempo, aliás, os golaços ali do Cano, e agora o jogo contra o Botafogo. Ela. Aí, apareceu, eu falei, cadê ela, gente? Vamos lá, Roberta. Tô de volta, não faltei nessa chamada, não. Tudo bem, Bruno? Já tava aqui passando, ó. Todo aqui se saiu correndo, né, dona Roberta? Não, quando eu escutei já falando, já corri, falei, não posso perder, tô aqui presente, então, tá? Amanhã tem esse clássico aqui no Maracanã, Vasco e Botafogo, vocês lembraram bem, o Vasco vem de derrota para o Fluminense, mas o Barbieri até elogiou a equipe, porque o time foi bem, principalmente no primeiro tempo, acabou depois sofrendo lá, né, os gols do Germancano, mas o Vasco atuou bem. Tem problemas para essa partida contra o Botafogo, muito por conta do regulamento da competição. No gol, por exemplo, o Vasco não conta com Léo Jardim e Ivan, goleiros contratados para essa temporada, o Thiago Rodrigues, que era o goleiro titular na temporada passada. Isso porque, de acordo com o regulamento da FERJ, só permite que atletas joguem se forem inscritos até o penúltimo dia útil antes da rodada. Como esse jogo é válido pela terceira rodada da competição, então o Vasco tem esses problemas. A tendência é que House seja o titular. O Jair, recuperado